Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 11, versículo de número 1 até o versículo de número 3. Nós vamos ler o texto sagrado, onde Deus fala conosco, e vamos orar para que o Senhor abençoe a pregação de sua palavra, que será agora lida. Diz assim o texto, irmãos: vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior. E assim o esconderam de Atalia, e não foi morto. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre a terra. Vamos orar? Deus santo e bendito, poderoso Deus, que estabeleceu o seu Filho, o Senhor Jesus, como Rei soberano, absoluto e eterno. Ó Deus, e o Senhor, de fato, em tua providência, no poder de teu Filho, Jesus Cristo, mantém este reino e o manterá para sempre. Apesar, ó Deus, deste reino ser atacado com todas as hostes infernais, o Senhor o mantém firme e o manterá. E a nós, pela graça do Senhor, cidadãos do reino, o Senhor também nos guardará até o fim, em Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ó Pai, abençoa-nos agora, dá-nos a ver a glória do Senhor e todo o poder de seu Filho e toda a derrota de Satanás. Assim nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nos fale por meio de sua palavra que foi lida e agora será pregada. Abençoa-nos como igreja do Senhor, nesta manhã, no dia do Senhor. Assim oramos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, vocês se lembram que das promessas que Deus fez a Davi, há uma promessa maravilhosa, portentosa, sobre o reino que Deus prometeu dar a Davi? No segundo livro de Samuel, no capítulo 7, versículo 16, Deus afirma a sua aliança com Davi e com o reino que ele daria a Davi com as seguintes palavras: porém, Davi, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. 2 Samuel 7:16. Deus prometeu a Davi dar ele uma casa, um reino e um trono que permaneceria para sempre, que seria eterno. O salmista, no Salmo de número 89, confirma essa aliança de Deus, a ratifica, quando lembra o juramento que o próprio Deus fez a Davi, dizendo o salmista: a sua posteridade, a de Davi, diz Deus, durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Salmo 89, verso 36. Deus fez então Isaac, Heloíse, Yara, Valcácer, Felipe, Vitor, Silas, uma promessa de um reino eterno, que jamais teria fim. Todavia, esse reino davídico, esse reino messiânico, ele sempre esteve ameaçado. E o evento que está descrito em todo o capítulo 11, do qual nós vemos os primeiros 3 versículos, nos fala de como a casa de Davi
parecia, juntamente com o futuro Messias, correr risco de ser destruída para sempre. Então veja, nós temos, irmãos, uma promessa de Deus que o reino de Davi jamais seria destruído e que o seu trono haveria de ser estabelecido para sempre. Do outro lado, nós lemos uma ameaça ao reino de Davi, à casa de Davi, alguém que se levanta para destruir os descendentes de Davi, e sem descendente não há reino, e sem filhos de Davi não haveria um rei. Nós precisamos ver aqui, antes de ver Atalia, aquela filha de Acabe que aqui no texto começa a matar os filhos de Davi, colocando em risco o reino do Messias, nós precisamos ver por trás de Atalia o próprio Satanás agindo. Irmãos, Satanás sempre quis destruir o descendente prometido. Sempre. Lá em Apocalipse capítulo de número 12, nos descreve lá não algo do futuro, mas algo que aconteceu no passado, especificamente na história do Antigo Testamento, que aguardava o Cristo, o Messias, o grande filho de Davi. Olha a descrição daquilo que João vê em símbolos, em sinais, porém são coisas que aconteceram no passado. João diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achou-se grávida. Ela grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Quem é esta mulher que o apóstolo João vê em Apocalipse 12? Esta mulher é uma figura. Lembra que Apocalipse é cheio de figuras que apontam para uma realidade. Essa mulher que João vê é a própria igreja. Tanto que ela tem em sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. A igreja do Antigo Testamento eram as 12 tribos de Israel. É esta visão que João tem. E diante da mulher, ou melhor, antes disso, a mulher tem dores para dar à luz, dores de parto, ou seja, ela está esperando um filho. De onde Jesus vem? Do povo do Antigo Testamento, especificamente de uma das tribos, da tribo de Judá. Então o povo de Deus espera vir o Messias e passa por tormento, por dores, porque esse descendente que viria sempre foi perseguido no Antigo Testamento. E quem é que estava perseguindo? Óbvio, os agentes, mas os agentes de Satanás. Olha o que diz o texto ainda de João na visão dele. Viu-se também, não só aquela mulher, que representava a igreja do Antigo Testamento, as 12 pedras preciosas na coroa daquela mulher, que eram as 12 tribos de Israel, mas viu-se também um outro sinal, que era um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda, a cauda do dragão, arrastava a terça parte das estrelas do céu, a revolta de Satanás, e os anjos caídos, os demônios. Diz mais: e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Quem é o dragão? A antiga serpente, Satanás. Enquanto o povo de Deus cresce no Antigo Testamento, o Messias é aguardado, vai nascer o descendente maior de Davi. Satanás está em frente, ou seja, de frente para o povo de Deus, esperando o menino para devorá-lo. É por isso que Caim mata Abel, porque Satanás quer destruir a semente. Ele não sabe quem é, mas ele sabe que virá um descendente, uma semente que há de esmagar a sua cabeça, um descendente poderoso, e ele quer matá-lo antes que ele tenha poder para isso. É por isso que Ismael persegue, de certa forma, na pessoa de sua mãe, a Isaac. Há uma guerra entre Ismael e Isaac.
há uma guerra entre Esaú e Jacó. Esaú quer matar a Jacó, porque por meio desses agentes responsáveis, Satanás quer devorar a criança. Isso acontece, por isso que Saul se levantou contra Davi. Saul queria matar Davi. E é por isso agora que você vê Atalia se levantando contra os filhos de Davi, os descendentes da casa de Davi, porque Satanás estava sempre tentando destruir o Messias. Então nesse texto nós não vemos só Atalia, nós a vemos também, mas nós vemos quem está agindo por meio dela. Ela é responsável, obviamente, como todos nós somos, mas ela está numa parceria, numa aliança com Satanás. Ela e Satanás são uma coligação contra o Messias e seu reino. E é isso que está acontecendo, e nós não podemos perder isso de vista. Mas vamos agora ao texto, vamos ver como isso se deu e quais são os ensinos poderosos para nós nesses 3 primeiros versículos do capítulo 11. Desses 3 primeiros versículos do capítulo 11, irmãos, há uma verdade aqui magnífica. Qual que é? A verdade que é o tema de todo o capítulo 11, mas aqui também nós a veremos. Mas todo o capítulo 11 tem essa verdade, que é o tema, presbítero Marcelo e Vitor querido, do texto. É o tema central. E esse tema é: Cristo, Emily, jamais permitirá que seu reino sofra um eclipse ou seja destruído. São muitas forças contra o reino de Cristo, mas ele é o Todo-Poderoso que jamais permitirá, mesmo com todas as forças contra o reino de Cristo, este mundo inteiro e o poder de Satanás e do inferno contra Cristo e seu reino, o seu reino jamais sofrerá um eclipse. E esse é o tema do capítulo 11 do 2º livro dos Reis. Você verá aqui o reino de Cristo sendo atacado e ameaçado, mas ele, pela providência e poder divinos, sustentado e assim permanece. Vamos ver então como ele é atacado por Satanás por meio dos seus agentes, no caso, Atalia. Olha aí o texto. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Irmãos, quem que era Atalia? Nós já vimos Atalia. Atalia havia sido esposa do filho de Josafá, chamado Jorão. Nós estamos no reino do sul. Nós saímos do reino do norte, onde Jeú, lembram-se? Jeú destruiu a casa de Acabe, lembra? Adoração a Baal, nós vimos isso. E agora o autor se vira as suas lentes, digamos assim, vira a câmera para o reino do sul, para ver o que estava acontecendo lá. E lá então estava Atalia, esposa do filho de Josafá, chamado Jeorão. Ora chamado Jeorão, ora chamado Jorão. Nos livros dos reis e nas crônicas, ele tem essa dinâmica do nome. Ele ora chamado Jeorão, ora chamado Jorão, mas é a mesma pessoa. Então Atalia havia sido esposa do filho de Josafá, chamado Jorão. Ela era então mãe de Acasias. Lembra de Acasias? Acasias é o rei de Judá que morreu pelas mãos de Jeú. Lembra que ele foi visitar o rei de Israel quando ele estava ferido? Ele foi visitar o rei de Israel, o reino do norte. Jeú foi destruir a casa do reino do norte. Quando chegou lá, viu Acasias fugindo. E aí então mata ele também. E matou Acasias, que era rei de Judá. E que era filho de Atalia. E aí veja, vendo Atalia, mãe de Acasias, que fora morto por Jeú, que seu filho era morto, nós já vimos isso. O que ela fez? Essa filha, lembra que ela era uma filha de Acabe. Atalia era filha de Acabe e Jezabel, que se casara com Jeorão, rei do sul, e tivera Acasias, que fora morto por Jeú. E agora ela é a rainha, essa filha de Acabe, essa ímpia, ela é a rainha da casa de Davi. É a única mulher que vai reinar em toda a história na casa de Davi. E é uma ímpia.
E o que ela faz? Ela vê que a casa do pai dela foi destruída. Lá, Jeú arrebentou lá a casa de Acabe. É a casa do pai dela. E ela vê que o filho dela, Acasias, foi morto pelo Jeú também. E o que ela diz agora? Agora eu vou destruir a casa de Davi. Agora eu farei que a casa de Acabe, ela é filha de Acabe, a casa de Acabe prevaleça, se não em Israel, aqui em Judá. Mas a casa de Acabe, meu pai, permanecerá. E ela começa então a matar os descendentes de Davi. Irmãos, eis o que está acontecendo aqui. Atalia tem aqui a oportunidade de fazer novamente a casa de Acabe prevalecer. E é interessante que, talvez a gente não lembre disso, mas o segundo livro de Crônicas fala disso, que quando Jeorão, filho de Josafá, casou-se com Atalia provavelmente o induziu a matar os irmãos dele. Então, já havia matança da casa de Davi, e agora haverá mais ainda. Mas quando Atalia casou-se com Jorão, também chamado de Jeorão, é provável que ela tenha incentivado o marido a matar os seus irmãos. Tanto que em 2 Crônicas nós encontramos, tendo Jeorão assumido o reino de seu pai Josafá, e havendo se fortalecido, matou todos os seus irmãos, todos os outros filhos de Davi, da casa de Davi, matou todos os seus irmãos, como também alguns príncipes de Israel, 2 Crônicas 21, 4. Então veja, Atalia, bem provavelmente através do seu marido, que já era falecido, e agora, quando o filho morre, ela se levanta sozinha, ela está massacrando a casa de Davi. Agora, ela mesma, Atalia, executa o assassinato dos filhos de Davi em Judá. Ficamos nos perguntando se Josafá, lembra de Josafá? O rei piedoso, Josafá, o piedoso rei de Judá. Ficamos nos perguntando se Josafá algum dia sequer sonhou no que poderia dar essa aliança, quando ele se deu a casar o seu filho com a filha de Acabe. Se ele sonhou que isso estaria acontecendo agora, que a sua descendência haveria de ser assassinada por aquela mulher que ele mesmo deu ao seu filho naquela aliança política. Nós voltamos a um assunto muito importante aqui novamente: o jugo desigual com os incrédulos. Quando um crente casa-se com uma pessoa que não é crente, porque é isso que está acontecendo de novo, está só relembrando. Porque não percamos de vista o que está acontecendo aqui, as implicações de um casamento pagão, um casamento onde um crente se uniu a um não crente. É as consequências? A destruição da descendência da casa de Davi. Irmãos, o jugo desigual, casamento com pessoas incrédulas, que não creem em Jesus Cristo, não confessam o nome de Cristo, ordinariamente produzirá caos e destruição entre os descendentes. Que nunca jamais nos esqueçamos. Nós já temos visto alguns textos que falam de casamento de jugo desigual. Que nunca jamais nos esqueçamos, casar-se com um incrédulo não é só proibido, é também proibido, é pecado. Mas colocará em risco os nossos filhos futuros, como é o caso aqui do texto, e vai expô-los à alienação espiritual. Você se lembra do livro de Neemias, quando Neemias está promovendo uma reforma, não só, obviamente, dos muros da cidade de Jerusalém, mas uma reforma do povo, uma reforma espiritual e moral. E que os homens de Jerusalém começam a se casar com mulheres estrangeiras, mulheres pagãs. Neemias, o zelo dele aquece. E ele começa a ir contra o povo e a expulsar aquelas mulheres do meio do povo. E aí olha só o que o texto diz em Neemias, lá no final do livro, no capítulo 13, olha só o que Neemias escreve, como se fosse um diário. Ele escreve assim, Neemias era um homem fiel a Deus. Ele diz assim, vi também naqueles dias que judeus haviam casado-se com mulheres asdoditas, mulheres que não eram judias, mulheres de outro povo, que tinham outra religião, que tinham outros deuses. Tinham se casado com mulheres asdoditas
Amonitas, filhas de Amon, e Moabitas, filhas de Moabe. Seus filhos, qual foi o resultado disso? Desse casamento entre judeus com mulheres moabitas, asdoditas, amonitas, qual foi o resultado? Seus filhos, qual que é a implicação aqui do texto de 2 Reis? Os filhos estão sendo mortos. Lá em Neemias, qual que é a implicação? Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua respectiva do povo de suas mães. O que está acontecendo em Neemias? Está se perdendo a identidade e a unidade do povo de Deus, porque os filhos não sabem mais falar judaico, eles falam a língua do povo das mães pagãs. Então o povo está enfraquecendo na sua identidade e unidade. E Neemias viu isso, por isso que ele contendeu com os judeus, porque a descendência estava em risco, assim como aqui está. E em ambos os casos você tem algo em comum: casamento de jugo desigual. Em ambos os casos, a mesma coisa acontecendo. Então, Deus, não sejamos aqui, pela graça de Deus, sábios. O que Deus está falando? Está mostrando para a gente que casamento entre um crente e um incrédulo colocará em risco os filhos, ordinariamente. Lembre-se sempre aqui, se algum de nós cometeu este tipo de pecado, mas agora está arrependido, em crer em Deus, viva com seu cônjuge e ore ao Senhor para que conserte os seus erros e pecados, e Deus é misericordioso em perdoar e consertar, amém por isso. Mas o ponto é que isso, o fato de alguns casos dar certo, não validam o pecado como não sendo pecado, continua sendo pecado. Fora que em outros muitos casos, continua não dando certo, e os filhos pagam por isso. Os filhos se tornam alheios a Deus. As gerações são prejudicadas, como nós vemos aqui. Por isso, lembre-se do que o apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios 7:39. O homem e a mulher é livre para casar-se com quem quiser, mas somente no Senhor. Pode casar-se com quem quiser, mas somente se for crente. Se você é um crente, você pode casar com quem você quiser. Em termos de escolha, você é livre para escolher. Vai casar com o Antônio, com o João, com a Sara, com a Esther, não importa. Mas case-se no Senhor. Case-se com um crente. E olha o que a nossa confissão de fé diz. Nós somos uma igreja que subscreve a confissão de fé. Se alguma outra igreja não o faz, tem todo o direito, mas nós o fazemos. E olha o que a nossa confissão diz. No capítulo que trata sobre o casamento, capítulo de número 24. A todos os que são capazes de dar consentimento ajuizado, todo mundo que pensou nas implicações de um casamento, é lícito casar, mas é dever dos cristãos casar-se somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem se casar com infiéis, papistas, católicos romanos, ou outros idólatras de outra religião. Agora não é só isso. Olha como Deus abençoou e iluminou os autores da confissão. Eles vão mais. Ele dizia assim: não devem também os piedosos prenderem-se desigualmente pelo jugo do casamento com os que são notoriamente ímpios em suas vidas, ou aqueles que mantêm heresias perniciosas. E é interessante isso aqui. Por que os teólogos de Westminster perceberam que o problema, o perigo, não é só fora da igreja, ele pode estar dentro da igreja. E aí os teólogos de Westminster disseram: olha, é proibido casar-se com alguém de outra fé, de outra religião, ou alguém que não tenha religião. É proibido. Não deve o crente piedoso, o crente fazer isto. Mas também não deve igualmente casar-se com alguém que diz ser crente, mas é claramente ímpio em sua vida. Tem um monte de gente que diz ser crente, mas você olha para a vida da pessoa, é ímpia. E aí a confissão de fé está dizendo, à luz da Bíblia, não case-se com essa pessoa, mas ele diz que é crente, mas olha a vida dele. A vida dele é uma vida ímpia.
Ah, mas ele disse ser crente, mas olha o que ele diz, ele é um promotor, um promovedor de heresias terríveis. Ah, mas é da igreja, mas não é crente verdadeiro. Olhe para a vida, olhe para o que ele fala. Então, como a confissão de fé aqui é, pela graça de Deus, pela bênção de Deus, é precisa biblicamente. O perigo não é só lá fora, claro que é lá fora, é muito mais, deveria pelo menos, ser muito mais claro lá fora, mas é aqui dentro também. É aqui dentro também. É por isso que depois as pessoas falam assim, ah, mas eu casei, era dentro da igreja, mas será que observou essas coisas? Porque o perigo pode estar aqui. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs solteiras e solteiros, obedeçam a Deus, para o bem de vocês e para o bem de seus filhos, para que eles não sejam destruídos espiritualmente e morram, como é o caso aqui. Para o bem de vocês, para o bem de seus filhos e para o bem do reino de Cristo. Casamento é para o reino de Cristo. Casamento deve colaborar com o reino de Cristo. Se a pessoa na qual eu estou interessada não tem nada a ver com o reino de Cristo, então não caso, porque o meu casamento deve, em tudo, glorificar a Deus e o reino de Cristo. E se eu me casar com alguém que não teme a Cristo, não crê em Cristo, não vive segundo a lei de Cristo, eu estou prejudicando não só a mim e os meus filhos, certamente, se Deus não intervir, mas o reino, algo muito maior, o reino. Então, firmes, meus irmãos, firmes. Firmes. Morra solteiro ou solteira, mas jamais prejudique o reino daquele que te amou. Vamos mais. Segunda parte. Versículo 2. Vamos ler juntos? Leiamos. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, e irmã de Acasias, tomou a Joás, e assim o esconderam de Atalia. Mas Jeoseba, você talvez, certamente, talvez, né? Não, muito provavelmente, você talvez não se lembrava de Jeoseba, ou talvez eu e você nunca havíamos ainda prestado atenção nela. Porque ela só aparece aqui. Depois não aparece mais. Jeoseba. Quem que era Jeoseba? O texto diz, ela era filha do rei Jorão. Do rei casado com Atalia. Mas ela não era filha de Atalia. Ela era filha de outra mulher do rei. Os reis tinham outras mulheres. Então, Atalia era filha do rei, mas, melhor, esposa do rei Jorão, e esta Jeoseba era filha do rei Jorão, mas não de mãe Atalia, de outra mulher. Por isso, ela era irmã de Acasias, que morreu pelas mãos de Jeú, mas meia irmã. Porque Acasias era filho de Jeorão e Atalia, mas Jeoseba era filha só de Jeorão, não era de Atalia. Então o parentesco dela com Acasias era irmã, mas meia irmã. Irmã por parte de pai. Ok? E essa mulher também, irmãos, ela é informada em 2 Crônicas que ela era esposa do sacerdote Joiada. O sacerdote Joiada aparecerá na continuação do capítulo 11. Ele também vai participar da defesa do rei Joás, o menino que está aqui, o infante que está aqui, que está sendo protegido. Ele vai participar da coroação de Joás, esse sacerdote chamado Joiada. Ele era esposo dessa Jeoseba, que aparece aqui. Veja só, meus irmãos, essa Jeoseba, antes que o último filho de Davi, o pequeno Joás, ele tinha 1 ano de idade.
Um bebezinho, como esses aí que estão no colo. Antes que ele fosse destruído, um fio, a última criança, ela o tomou com sua ama e o escondeu. O que nós aprendemos aqui? Que Cristo sempre terá seus servos fiéis, por piores que sejam os tempos. Parecia que ninguém ia fazer nada, que a casa de Davi, o reino do Messias, seria destruído, mas Cristo sempre tem servos e servas fiéis. Irmãos, disse um teólogo o seguinte: Jeoseba, ele diz de maneira bem jocosa, bem interessante, Jeoseba foi a mulher que salvou o Natal, né? Sem Jeoseba, não teria Natal. Se Joás, o menino a quem ela salvou, morresse, a casa de Davi tinha sido destruída completamente. E não viria o Cristo, como Deus prometeu. Então Deus, por meio de Jeoseba, salvou o Natal. Sem a mediação de Jeoseba como agente, nós não estaríamos aqui. Mas Deus, não olhemos propriamente para Jeoseba, mas para Deus, que em sua graça usou esta mulher, juntamente com a ama de Joás, para preservar a casa de Davi. E aqui eu passo para uma aplicação sobre esse segundo versículo. Nós conseguimos perceber o modo de agir de Deus aqui? Não há aqui nenhuma intervenção espetacular, certo? Deus poderia ter enviado um verme para matar Atalia, como ele fez com Herodes. Lembra quando Herodes, lá no capítulo 12 de Atos, quis prejudicar o povo de Deus, estava perseguindo, fez Tiago passar fio de espada, estava para matar Pedro, e Deus mandou um verme para que comesse por dentro a Herodes e ele morresse? Deus poderia ter feito isso. Deus poderia ter feito fogo cair do céu, à semelhança do que fez aos profetas de Baal com Elias, e destruir Atalia. Mas Deus muitas vezes não age de forma extraordinária ou espetacular. Deus aqui não fez nada disso. Ele tinha Jeoseba pronta e vigilante. Ele usou uma pessoa, uma mulher, de quem não se sabe muito, mas a casa de Davi, a casa do Messias, foi salva por Deus mediante essa figura desconhecida. Talvez você pense, meu irmão e minha irmã, que seu serviço ao Senhor nunca será crucial como foi o de Jeoseba. Você possa dizer consigo: nunca fui e nunca serei usado ou usada dramaticamente por Deus. Você tem mesmo certeza disso? Pense no trabalho dos pais, que não é visto. Muitas vezes não é visto. Você não tem lá as pessoas dentro da sua casa vendo como você conduz seus filhos. Mas pense no trabalho dos pais. E a gente está falando aqui, de uma família que adotou o Joás. Pense no serviço dos pais. E pense nas implicações poderosas de eles, os pais, criarem seus filhos no temor do Senhor. O que pode vir a ser uma criança que tem um lar cristão saudável? O que pode vir a ser? Será que quando Jeoseba salvou a Joás, ela entendia o que estava em jogo? Que a salvação do mundo dependia de Joás, daquele menino, daquele bebezinho. Que diferença ela fez por cuidar de uma criança? O que será de uma criança num lar onde seus pais servem como profetas, sacerdotes e reis? Como profetas, porque os pais ensinam o filho a palavra do Senhor. Como sacerdotes, quando os pais intercedem ao Senhor pelos seus filhos, em oração. E como reis, quando os pais governam seus filhos e os disciplinam, segundo a vontade do Senhor. Quem pode mensurar o que será um menino ou uma menina criados num lar deste? Como é que você pode julgar que o seu trabalho não é tão importante? Pai querido, como é que você pode julgar que o seu trabalho não é tão importante?
Jeoseba, por cuidar de uma criança, por assim dizer, foi o instrumento para que o reino de Cristo permanecesse. Agora, pensemos. É através de pais que, pela graça, compreendem essas coisas, que o serviço deles nunca deve ser minimizado, que é algo poderosíssimo. Quantos líderes vieram de um lar onde os pais os criaram em piedade, em humildade, em comunhão com Deus? Quantas pessoas que abençoaram a igreja na história, porque os seus pais se deram a isso, antes de tudo, se deram a criar seus filhos para a glória de Deus. É através dessas coisas que nós julgamos pequenas, porém não são, longe disso, é que o reino de Deus avança. Dá para imaginar isso? O reino de Deus avançou, porque uma mulher desconhecida cuidou de uma criança. O reino de Deus avançou, porque uma mulher cuidou de uma criança. Muitas coisas querem te desviar, pai e mãe, do seu cuidado com seu filho. Muitas coisas. Mas isso, aqui embaixo do sol, é uma das coisas que mais importa. É uma das coisas que mais importa. Tem uma segunda aplicação aqui. Embora Jeoseba tenha sido a filha de um rei e mulher de um sacerdote, por isso ela gozava certamente de certa posição, não ouvimos, entretanto, mais o seu nome no relato bíblico. E é bem possível que ela tivesse uma vida bem discreta, uma vez que a vimos apenas aqui. Talvez você e eu nem soubéssemos da existência dela até esse sermão. E o que dizer então da ama, que nem o nome aqui é referido? Mas essa não é a glória de Deus? A de que Ele não precisa de pessoas ilustres, poderosas ou preeminentes para fazer avançar seu reino? Não é essa a glória de Deus? De fazer do fraco forte. Não é essa? Do humilde exaltado. Não é essa a glória de Deus? Ele não precisa se valer dos poderosos para fazer o seu reino avançar. Por isso, meu irmão, você, desconhecido, irmão e irmã, que passará pelos anais da história melhor, sem ser lembrado, não se preocupe com isso. Deus faz seu reino avançar verdadeiramente por pessoas desconhecidas, desde que elas estejam sempre, pela graça, servindo a Cristo. Então, meus irmãos, deixemos Jeoseba ser quem ela foi, a desconhecida Jeoseba, e deixemos ser Deus quem Ele é, o Todo-Poderoso, que usa pessoas que o mundo julga insignificante. Louvado seja Deus, que usa mulheres e homens desconhecidos, porém comprometidos, em casa e na praça pública, para o progresso ou com o progresso do seu reino. Anime-se com isso. Anime-se com isso. Mesmo que o seu nome não seja celebrado, você tem sido instrumento e pode ser instrumento, meu irmão e minha irmã, para o progresso poderoso do reino de Cristo. A começar pelo seu lar. A começar pelo seu lar. O que Deus pode fazer por um lar e num lar piedoso. Por fim, versículo 3, terminamos. Leamos juntos? Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor. Nós somos informados que quando Jeoseba quis poupar a Joás, o pequeno, ela pegou ele e sua ama e os conduziram a uma câmara interior. Os teólogos creem que essa câmara interior era um quarto, uma despensa do palácio. Ela, Jeoseba, no primeiro momento, escondeu lá Joás e a sua ama. Vemos agora que escondê-lo no palácio já não era possível, porque Atalia estava lá. Então ele foi levado ao templo.
para dentro da parte do complexo do templo, para ser lá guardado. E aqui nós encontramos ele. E ele foi guardado lá durante 6 anos, na providência divina. O menino Joás, o único filho de Davi, cresceu 6 anos dentro do templo, da casa do Senhor. Tem algum lugar melhor? Haveria algum lugar melhor do que crescer? Emily, haveria algum lugar melhor do que crescer na casa do Senhor? Deus guarda os que estão sempre com Ele. O seu filho será guardado, não é se tiver uma boa educação, não é se tiver um bom emprego, nem se tiver um bom casamento. Essas coisas são boas. Mas ele só será guardado poderosamente se ele estiver junto com o Senhor. E você, como mãe ou como pai, só poderá fazer isso se você estiver junto do Senhor. Não se engane, crianças pegam as coisas muito rápidas e muito prontas. Não ache que você, conduzi-lo a Deus quando você mesmo não vive, surtirá algum efeito benéfico. Não surtirá, pelo contrário. Então, se você deseja que seus filhos temam o Senhor e cresçam diante do Senhor, faça você mesmo isso. E Deus te abençoará. Deus te abençoará. A única segurança da sua casa, sua e de seus filhos, era estarem na presença do Senhor. Lá Joás foi guardado. Lá Deus o preservou. Agora veja. Você percebe, para terminar aqui, 2 reinos aqui. O de Atalia, Irineia, e o de Joás. Um reino visível, mas ilegítimo. O de Atalia é a rainha. Mas um reino poderosíssimo, espiritual e real, escondido em Joás. Legal, né? Um reino escondido. Que ninguém via, mas o rei estava lá. Isso nos ensina Paulo e Marcela, Alana e Ana. Algo poderosíssimo. E eu termino sobre o reino de Cristo. O reino de Cristo é secretamente subversivo. O que é subverter? Subverter é destruir a ordem vigente. De certa forma, o reino de Cristo é secretamente subversivo. Ele está destruindo a ordem vigente por dentro. Como Joás estava escondido dentro do território governado por Atalia, mas o reino crescia junto com Joás. Assim é o reino de Cristo. Nós não vemos o reino de Cristo como nós vemos o reino dos maus, mas não quer dizer que o reino de Cristo não esteja crescendo. Ele está crescendo. E ele tomará a terra por fim. Você lembra do final da carta de Paulo aos Filipenses? Eu vou ler para vocês. Eu sei que vocês lembram, mas eu vou recuperá-los aí na memória. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus, diz Paulo. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Júlia, Ubirajara, esse não é um final qualquer de carta, Daiane. Especialmente os da casa de César. Os da casa de César eram os funcionários do império. Eles não eram judeus, mas eles haviam crido já em Cristo. E quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz: estão aqui os irmãos que vos saúdam, e também agora irmãos da casa de César. César não sabia, mas o reino de Cristo estava crescendo na sua própria casa. E nós sabemos o final disso. Nós sabemos qual foi o final disso. O cristianismo, o poder de Cristo tomou todo o império, a ponto de submetê-lo a se tornar cristão. O reino de Cristo vai minando os reinos inimigos sorrateiramente. Não vemos, não percebemos, mas está lá, acontecendo. Talvez por isso os homens se demonstrem tão hostis quando percebem algo.
É por isso que na sua casa, eu imagino que algumas pessoas vivam numa casa de incrédulos. Só você, meu irmão e minha irmã, é um crente na sua casa. É por isso que quando você se torna crente, há uma revolta com isso, há uma indisposição, há algum mal-estar. Sabe por quê? Porque eles perceberam que o reino de Cristo entrou sorrateiramente. Eles não entendem como isso aconteceu. Eles não fizeram nada para acontecer, mas o poder de Cristo chegou entre eles. E por isso se incomodam, porque há um poder maior do que o poder deste mundo ao qual servem, o poder do reino de Cristo, que age secretamente no coração dos homens. Essa verdade sobre o reino de Cristo deve ser uma âncora para a nossa alma. Os magistrados perversos que nós temos, não todos, mas muitos deles, os magistrados perversos e os juízes corruptos estão a governar com opressão, assim como a Thalia estava a governar através de opressão. Porém, o rei legítimo está sentado no trono celestial, feito maior do que tudo e do que todos. Paulo vai dizer que Deus, o Pai, o fez sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser Ele o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Efésios 1, 20 a 22. Os poderosos da terra, os juízes, os magistrados corruptos, eles não percebem, eles acham que estão reinando, como a Thalia achava. Só que eles não sabem o que está fazendo Joás, como Joás está crescendo secretamente. Eles não percebem, eles não veem, mas não quer dizer que não esteja acontecendo. Assim é o governo de Cristo. Nós olhamos, isso deve ser âncora para sua alma, meu irmão, para minha irmã. Agora mesmo, nós olhamos e vemos as injustiças, nós olhamos e vemos a corrupção, a opressão, mas há um Joás escondido, e o seu reino cresce cada vez mais, sem que se perceba, e por fim, ele triunfará sobre tudo, sobre todos. Visivelmente, real, visível e eternamente. Nossos pés, então, irmãos, devem estar fincados aqui. Existem poderes tentando nos destruir. Lembra de Satanás? Magistrados a serviço dele, de Satanás. Todavia, o Rei dos Reis governa secretamente. E ele está a nos proteger e nos preservar nesses nossos dias maus. Enquanto os homens poderosos e maus ainda estão no poder, ainda. Olhemos então para Cristo, o nosso maior Joás. Olhemos para a câmara interior do santo lugar e vejamos Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.